Graça e paz, pessoal, tudo bem? Sou a Beatriz do Comercial. Invadi o cronômetro hoje para dar um recado para você que ainda não é o aluno do Itepa Bible College. Nós estamos com uma condição super especial. Estamos com 64% de desconto na nossa taxa de matrícula. Então você, fechando hoje sua taxa de matrícula, ganha 64% de desconto. E além disso, ganha uma Bíblia do Jim Swagger. Você não vai perder essa oportunidade, né? Então chega de ficar pregando heresia por aí e vem se tornar aluno do Itepa Bible College. Maf, graça e paz, alunos do Itepa Bible College. Graça e paz, todos vocês que fazem parte da nossa turma de alunos do Itepa e nos acompanham online porque estão em outros países. E você também, que é nosso membro online porque está longe por algum motivo. Nós estamos muito felizes em Deus porque essa semana nós estamos celebrando 10 anos de Conferência Bíblica Pergunta Por Quê. E é um marco muito grande na história desse seminário. Ontem mesmo o professor e pastor Adson Belo, quando estava dando início, abrindo o dia de ontem, ele se lembrou de muitas coisas que vivenciou para chegar até aqui. Então nós sabemos cada vez mais que somos alcançados pela bondade de Deus. E com certeza, há 10 anos atrás, ele sonhou com o momento de hoje e conseguiu se enxergar aqui. Então nós somos cumprimento de uma promessa de Deus na vida de um homem. Quantos podem celebrar o Senhor por isso?
Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem comigo o texto segundo Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 42. E o texto diz: mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Todos nós sabemos a história que envolve duas irmãs, Marta e Maria. E todos nós sabemos que Marta decidiu trabalhar e Maria começou trabalhando, mas quando teve um encontro com a palavra, falou: eu não posso mais ficar ocupada com outras coisas que não sejam as coisas dos céus. E por que eu escolhi esse texto há 2 minutos, quando eu fui informada no rádio que faria essa abertura? Porque há muito tempo não, umas 3 semanas eu tenho ruminado sobre ele, tenho sido ministrada sobre ele, inclusive porque compartilhei em uma conferência de jovens, e eu entendi que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo aqui. Porque tanto no culto quanto na conferência nós temos pastores, pessoas de outras denominações que aqui não estão servindo, mas estão sendo servidas. Então entram por essas portas na condição de Maria, de entender que sabe que precisa servir, mas também sabe que precisa aprender. E no primeiro dia da conferência ontem, nós fomos convidados a este lugar que Deus preparou para nós. Porque, conforme a palavra do pastor que ministrou ontem, sábio não é aquele que ensina, mas aquele que aprende, aquele que senta para aprender, aquele que se capacita, aquele que se qualifica. Então não estamos apenas no ambiente de conferência, mas também no ambiente de culto. E neste ambiente de culto nós temos que deixar tudo que queira nos atrapalhar e nos distrair de lado, porque a prioridade e o centro do nosso culto e da nossa conferência é Jesus Cristo. Se há outro motivo que te trouxe aqui nesta noite, eu sinto muito, você vai sair decepcionado. Mas se o motivo que te trouxe aqui nesta noite se chama Jesus Cristo, você será surpreendido, porque é isso que Ele faz com aqueles que confiam e esperam nele. Nós muitas vezes andamos ansiosos e angustiados com coisas que colocam em nossas mãos e nós queremos fazer com excelência, mas o convite do céu para nós nesta noite é: ei, fica quietinho, senta no pé de Jesus, porque Ele tem palavras de vida eterna. É a palavra que vai alimentar, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então você não vai sentir fome. Sabe quando Moisés passou 40 dias na nuvem e ele não descia? Eu fiquei pensando, Moisés estava na presença de Deus, mas e Josué que estava no pé do monte? Não é possível que Josué não sentiu fome. Mas ele estava posicionado no lugar certo, ao pé do monte, ainda que ele não estivesse na nuvem de glória, mas Deus também estava cuidando dele. Então o que você precisa entender é que não há melhor e maior lugar que você pode se colocar nessa noite que não seja aos pés do Senhor. Coloque todas as suas expectativas nele, porque com certeza Ele vai te surpreender. Esse momento já estava na agenda de Deus, e nós estamos muito felizes, porque Ele nos dá saúde para estarmos aqui nesta noite. Então, mesmo que seja uma conferência, seja uma dinâmica, uma operação um pouco diferente do padrão, não se desconecte do céu. Você veio aqui buscar algo que o homem não pode te dar, mas que a mesa, o banquete real já está preparado. O pão vivo que desceu do céu já está aqui. Ele já está liberando sobre o trono dele água que vem limpar, transformar, vem tirar nosso pecado, vem saciar a nossa sede. E o convite para nós nesta noite é: se coloque aos pés dele. Não importa quem está do teu lado, o que está passando, o que está acontecendo, mas se coloque aos pés dele, porque a palavra que ele vai liberar sobre a tua vida nesta noite vai mudar o teu curso até o final do ano, porque é esse o poder que a palavra do Senhor tem. Então se coloque de pé comigo. Vamos orar. Pedir para que a presença dele seja tão palpável que a gente não consiga nem ficar de pé. Que a presença dele seja tão incrível que nem precise ter palavra de repente. Porque o que importa é o dono desta casa. O que importa é o dono desta festa. O que importa é o dono deste lugar. Então erga suas mãos e comece a dizer para ele: Senhor, obrigada. Obrigado porque eu estou aqui.
E talvez a minha vontade natural nem gostaria que eu estivesse aqui nesta noite, mas eu vim, porque eu sou completamente dependente do Espírito Santo do Senhor. E por mais que eu não tenha expectativas, ou que eu esteja angustiada, qualquer coisa, Pai, distraída, preocupada, eu te agradeço porque o Senhor me trouxe para este ambiente. E eu te peço agora no nome de Jesus, me desconecte de tudo aquilo que venha impedir o meu coração de ouvir o som da tua voz. Me desconecte de tudo aquilo que venha impedir o meu coração de louvar o teu nome e ser grato a ti por tudo que o Senhor fez. E receba, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração, a nossa entrega no teu altar nesta noite, para que o teu nome continue sendo glorificado, adorado, entronizado e exaltado neste ambiente. Nós como igreja concordamos com essa oração e oramos crendo que o Senhor nos ouve. Obrigada, Pai, por este momento, em nome de Jesus, amém. Erga suas mãos, aplauda e glorifique o nome do Senhor e louve a Ele com a IMAF Music. Aplauda em cima o nome dEle, a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, toda adoração. Adore com suas palmas, vamos! Se você souber, cante isso, vamos! Pressionados, mas não desanimados, mas não desesperados, estamos de pé, perseguindo
vivemos por. Estamos de pé. Baixinho, banda, baixinho, cantinho mais uma vez, vamos. A perseguição. Onde você tá, meu irmão, adorando? Vamos! O inferno não pode permanecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. E ninguém pode parar. Pela última vez, é para ele, vamos! A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aplauda e sirva. A Ele honra, a Ele glória. Vamos adorar ao Senhor. Cante. Santo, Jesus, tu és. Aleluia. Tua é a glória e toda. Aleluia! Declare isso mais uma vez. Santo, Ele é. Jesus, tu és. Aleluia! Tua é a glória. Toda a criação pra sempre. Levante suas mãos e diga: Tu és. Tu és Pai. Oh Pai, seja bem-vindo, Senhor. Digno de glória E poderoso, tu és poderoso, e tua é a glória e toda a criação. Declare mais uma vez que Ele é poderoso, vamos! Poderoso.
Aumente o barulho da igreja. Cante que ele é digno, vamos. E tu és. Aplauda em cima o nome dele. Aplauda em cima o nome dele. Minhas lamparinas já estão acesas. Cante isso, vamos. Só estou esperando
última vez, pela última vez, vamos! Quem sabe é a última vez que você tá cantando isso? Piscar de olhos acontecerá. Diga o nome dele. Yeshua. Ele vem. Yeshua. Se você acredita nisso, levante suas mãos o mais alto que você puder. Glorifique o nome dele. Faça barulho. Aleluia. Pode se assentar, glorificando a Deus. Você já sentiu a necessidade de se aprofundar mais nos textos sagrados e entender o que eles realmente significam? No Itepa Bible College, você tem a oportunidade de fazer isso. Com mais de 16 anos de dedicação ao ensino da teologia bíblica e sistemática, a nossa instituição oferece uma experiência única que vai além das aulas tradicionais. Fundado por Adson Bello, pastor e teólogo, o Itepa Bible College tem o combate ao analfabetismo bíblico como sua marca registrada. Objetivo que cumpre com o dinamismo e estilo arrojado de seu fundador, refletindo sua personalidade e abordagem inovadora. Por essa razão, muitos alunos escolhem fazer parte do Ninho das Águias. Com mais de 30 mil estudantes formados nos 5 continentes ao longo de sua história, incluindo polos nos Estados Unidos, Suíça, Moçambique, Portugal, Japão e Canadá, entre outros, o seminário continua expandindo sua missão, agora com mais de 2.800 alunos ativos. O Itepa Bible College conta com uma infraestrutura completa que inclui um auditório para mais de 300 pessoas e um robusto sistema de formação à distância, 100% online, que oferece o mesmo nível de excelência. As aulas dinâmicas e interativas utilizam um método pedagógico e andragógico personalizado para proporcionar uma leitura prática e profunda das Escrituras. Aqui, você não aprende apenas a ser pregador ou teólogo, mas também se torna um pensador comprometido com os textos sagrados. Somos um instituto interdenominacional, com as portas sempre abertas para pessoas de todas as denominações. Acreditamos que há espaço para todos aqueles apaixonados pela Palavra de Deus. Vamos juntos erradicar o analfabetismo bíblico. Entre em contato conosco e descubra o que faz do Itepa Bible College o Ninho das Águias. Itepa Bible College, transformando vidas, formando líderes e pensadores e moldando teólogos à luz da Bíblia. Aqui, a teologia é bíblica. Graça e paz. Saudar também aos nossos alunos polos em vários lugares, Lausanne na Suíça, Toronto em Canadá, também polos em Newport, Carolina do Sul, Carolina do Norte, também polos em Londres, Tóquio, Japão, Moçambique e os outros que eu esqueci na minha cabeça. Qual o outro? Figueira da Foz. Minha saudação a todos eles. Hoje nós estamos no segundo dia da nossa conferência, #pergunta por quê, conferência bíblica teológica, a saber hoje uma junção entre a conferência e o culto da nossa paraxá. Eu estou numa série dos 5 solas. Ontem nós tivemos 2 períodos, o primeiro período 30 minutos, depois mais um outro período. Professor Fausto, pastor Fausto ministrou para nós o primeiro período, uma bomba nuclear. Depois Júlio César soltou outra bomba nuclear. Muita gente tão perdida até agora, não conseguiu chegar em casa.
Então hoje eu vou falar essa primeira parte. Ao contrário de ontem, que vai acontecer de hoje até quinta, nós teremos um intervalo, ok? Um intervalo, eu vou falar, depois a gente vai ter um intervalo de 15, 20 minutos para a gente tomar água, um café, depois a gente volta para a última parte, e aí vai acabar às 22h15, 22h20 pontualmente, ok? Queria te convidar a abrir a Bíblia comigo, por favor, no texto de Hebreus. Hebreus. O ITEPA esse ano está comemorando 16 anos. Queria que você redobrasse a atenção, não consigo, enfim, falar com outras pessoas falando junto comigo. Então, o ITEPA está comemorando 16 anos e essa conferência é a 10ª edição. A maior bandeira que o ITEPA tem é contra o analfabetismo bíblico. Essa é a nossa meta. É a meta de trazer o acesso ao texto sagrado. Às terças-feiras eu estou em 5 solas. Solos Cristos, Sola Escritura, foram as últimas 2 solas que eu fiz a exposição. Hoje eu quero falar sobre sola fide, somente a fé. Vou falar 30 minutos em uma abordagem esclarecedora sobre esse grito pós-reforma protestante, embasado por Zwinglio, o grande pós-reformador, e o ato da justificação. Grite bem alto, justificação. Não mais alto, justificação. Isso. O capítulo 11, do texto aos Hebreus. Eu queria um pouco de teclado aqui para mim. Capítulo 11, nós vamos para o verso de número 8. 11:8. Pela fé, se você trouxe o seu filho, o departamento infantil até 10 anos está já funcionando, então ele pode seguir lá, você precisa acompanhá-lo lá, e já está funcionando lá. Hebreus 11:8, cadê Jaqueline? Leia, Jaque, para mim, por favor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. Grite bem alto, o lugar. Mais alto, o lugar. Sabe uma das coisas que define o sucesso de alguém? É saber o lugar de atuação. Quando você sabe, tem certeza o lugar que você atua, nada te tira do propósito. Os inconstantes nunca têm lugar e nem raízes. Só que os constantes, os verdadeiros, têm um lugar específico. Esse lugar é geográfico. Grite bem alto, geográfico. Continua a leitura. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa. Grite bem alto, pela fé. Peregrinou. Mais alto, peregrinou. Peregrinou traz a ideia de 2 palavras hebraicas. Primeiro, caminhar, e caminhar sem direção. Porque ele peregrina sem saber para onde vai. Porque quem determina o destino dele é o Deus que o chamou, mas não disse para onde ele ia. Só disse para ele: sai e eu te mostrarei essa terra. Então a ideia de Deus para ele não é primeiro o destino, é a companhia. E essa é a diferença dos antigos gregos nas Olimpíadas. Porque o que era mais importante era o destino. Já com Abraão, Deus está dizendo: o destino está garantido, não precisa se preocupar, se preocupe com a companhia. Porque se você tem companhia, que é Deus, você chega no destino. Quer ver? Quando você vai a uma competição, o que é mais importante? O pódio, o primeiro lugar, a medalha. Está Deus com Abraão dizendo assim: não é o pódio, não é a medalha. Aí o salmista diz: ainda que eu ande, não temerei. Por quê? Por causa do pódio? Por causa da linha de chegada? Por causa da medalha? Porque eu sei que tu estás comigo.
Então, na cabeça dele, o que é importante não é o pódio, porque não vale tudo. Porque andar com Deus é receber a enculturação do céu, ética, moral e caráter. Então não vale tudo para ter uma medalha, não vale tudo para chegar em primeiro lugar. Porque o que vale não é a medalha, é a companhia, é caminhar no caráter em Deus. Não vale tudo. Não vale mesmo. Não vale tudo. É melhor chegar em último lugar com caráter do que chegar em primeiro sem caráter. Não vale tudo. Vai por mim, não vale tudo. Continua a leitura. Habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Continua. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos. Para, grite bem alto. Fundamento. O problema é que nós estamos aguardando coisas sem fundamento nenhum. Sola fide, sola fé é uma esperança fundamentada. Aonde? Sola escritura, na palavra. Solos Cristos, porque através da sola escritura, que é a palavra, eu conheço o Cristo, e daí gero fé. Tem um fundamento. Grite bem alto, fundamento. Mais alto, fundamento. Vai, Jaque. Da qual Deus é o arquiteto e construtor. Quem é o arquiteto? Agora vai o verso 17 e 18 e eu termino. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu... Posto o quê? Prova. Provar. Provar traz a ideia de beber aquilo que está dentro de você. Porque o cristianismo é o único segmento que não muda a aparência só, ele muda a essência. Quando Jesus se manifestou e começou, olhe para cá, preste atenção. Quando Jesus começou seu ministério, começou não nos prostíbulos da Palestina, não foram nos bares da Palestina. Quando Jesus começa seu ministério, ele começa nas sinagogas da Palestina, nos ambientes religiosos, de gente que tem aparência, mas não tem essência. Só que o texto aqui implícito é dizendo bem assim: eu provo, e não provo a tua aparência, eu provo a tua essência. Não foi isso que o diabo disse a despeito de Jó? Ele disse assim: facilmente ele te adora. Ele tem, porque ele está olhando pela aparência. Ele tem dinheiro, ele tem 10 filhos, ele tem aquilo. Só que Deus disse assim: vai lá e prova. Vai lá e bebe do que tem dentro dele, que você vai descobrir que ele está comigo não por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. Provar. A provação revela o que está dentro de nós. Ó, a provação revela o que está dentro de nós. Na mesma panela com água, se você jogar um ovo e uma batata, é a mesma temperatura, mas a temperatura vai revelar o que tem dentro de cada um. Para o ovo, endurece. Para a batata, amolece. Então o problema não é o fogo, é aquilo que está dentro de nós. Continua. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Vai. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque. Grite bem alto. Até para. Eu gosto de uma expressão de Sproul. Sproul diz bem assim: Abraão saiu de casa com a pior notícia. Em nenhum momento Abraão disse: Deus vai poupar o meu filho. Não. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Deus proverá. Ele está dizendo sobre providência. Por que providência? O texto do escritor aos Hebreus diz assim: ele pode prover, mas eu saí de casa determinado para matar, mas Deus é poderoso para ressuscitar. Esse homem sai de casa com a pior notícia e ele não quer mudar essa notícia. Ele está dizendo: em momento algum eu vou recuar o processo, eu vou até o final, ainda que isso custe a vida de Isaque, mas eu tenho certeza que a minha obediência gera ressurreição. Grite bem alto: fé. Mais alto: fé. Olhe para cá e me dê 10 minutos para que eu possa explicar. Não posso. Somente a fé. Você sabe que esse texto que você tem em mãos é um texto que é uma tradução. E agora eu falo aos seminaristas.
Vocês estão cansados de me ouvir que a partir de um texto tendo tradução, ele perde sua essência canônica, a canonicidade de um texto. O texto que você tem, ele é uma tradução. Daí nós, como estudiosos, somos inclinados a estudar o texto a partir da sua linha original. Esse texto é um texto da tradução Vulgata Latina, São Jerônimo, do século IV, para ser preciso, o ano 386. A Basílica da Natividade foi o local onde 40 anos São Jerônimo traduziu os textos, porções hebraicas, aramaicas, textos grego-koiné, para o latim. E do latim a gente tem o português, o italiano, o espanhol e o francês. Esse é o texto que está na tua mão. E o problema da tradução, às vezes, é que se você não obedecer à fonte linguística, você pode cometer atrocidades do texto. E essas atrocidades podem atrapalhar a regra de fé das outras pessoas. Vou te dar um exemplo. Você sabe que a palavra fé na antiga aliança, no texto original hebraico, só aparece 2 vezes. Só 2 vezes. A palavra fé em hebraico é emuná. Grite bem alto, emuná. Ele aparece 2 vezes. Quer anotar os 2 textos que aparece essa palavra? Primeiro texto, Deuteronômio. Escreva o texto, a referência bíblica. Texto original. 2 vezes. Deuteronômio 32, 20. O livro de Deuteronômio também é traduzido da Vulgata Latina, é chamado de Devarim, palavras no hebraico. Leia já aqui devagar. Ele disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em que não há lealdade. Circula a palavra lealdade. A palavra lealdade aí é fé. Emuná. Essa é a primeira vez que aparece a palavra fé, emuná. No texto original, é essa. Segundo o texto linguístico original que aparece a expressão emuná, fé, traduzido do latim, fide. Ok? Está em Abacuque, capítulo 2. Abre o texto. Abacuque 2, verso 4. Leia aqui. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Te lembra alguma coisa o final desse versículo? Te lembra alguma coisa? Lembra ou não? O que te lembra? O que te lembra? Não te lembra nada do final desse versículo? Esse versículo foi estupim da reforma protestante. Romanos 1,17. Abre aí. Romanos 1,17. A palavra fé que está em Abacuque é a palavra emuná. É o estopim. Vai, Romanos 1,17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Esse foi o texto que Martim Lutero, o monge alemão, estava lendo. Em 1517 foi estupim da reforma protestante para que ele cravasse as 95 teses na porta no castelo de Gutenberg. O justo viverá pela fé, fazendo junção ou conexão com o texto de Abacuque 2,4. Então, a partir disso, a gente descobre, nos textos originais existem a palavra fé só 2 vezes, emuná. Por que então no meu texto da língua portuguesa aparece várias vezes a palavra fé? Lembre-se que é uma tradução o seu texto. São Jerônimo traduz. Então, toda vez que ele pega a palavra sobre confiar, ele traduz sobre fé. Dentro do contexto, ele vai traduzindo, adequando a base linguística. Porque fé é fidelidade, estabilidade. Fé, emuná, fidelidade, estabilidade. Vou te dar outro exemplo para você entender. Você sabe que a palavra oração, grite bem alto, oração, mais alto, oração. Nos textos originais de Gênesis a Malaquias, ela aparece a primeira vez em Samuel. Professor, mas eu li o texto que Isaac saiu ao campo para orar.
E enquanto ele orava, Eliezer o Damasceno trazia Rebeca. Esse é o texto da Vulgata Latina, da nossa tradução. O texto original não diz oração. Porque até Ana, todo culto estava correlacionado a sacrifício de animais. Então o culto não era prece. O culto não era oração. O culto era o animal derramado com sangue. Era a pomba sacrificada. Era o cordeiro sacrificado. Quem vai recalcular o cerimonial de culto, implantar no culto, não um culto de sangue, mas um culto de oração espiritual, é Ana. Quando um dia ela sai de casa e o texto diz que lá no templo ela não tem nenhum tipo de oferta, o que ela faz é orar. Segundo o texto original, é a primeira vez que a oração aparece ali. Professor, onde o senhor quer chegar? Simples. Está aqui o contexto do nosso culto. Porque enquanto o culto dependia de elementos físicos, quando o apóstolo Paulo vai revelar o culto em Romanos 12, ele diz: o culto agora não são mais elementos físicos, o culto são elementos espirituais. Eu sei que deu um nó na cabeça de alguns. Por quê? Porque nós lemos essa bendita Bíblia aplicando nela a nossa cultura linguística. E esse texto original não é português, ou é grego, ou é hebraico. Por isso que a gente precisa se dedicar ao estudo. Uma igreja analfabeta do texto é fácil manipulada. E por que nós estamos essa semana toda em uma imersão bíblica? Porque quanto mais eu conheço, mais a minha mente expande. E quanto mais a minha mente expandir, mais o reino de Deus é glorificado. Fechei e faço 2 apontamentos aqui. Enquanto a palavra emuná na antiga aliança aparece 2 vezes com os textos que eu mostrei para vocês, no Novo Testamento a palavra fé aparece 300 vezes. Minha vontade era pedir para vocês me perguntar por quê, mas não vou nem fazer. Porque na lei não precisa de fé para obedecer, é obrigação. Você não precisa ter fé para obedecer lei, mas a graça, na graça ela não te obriga, a ponte de conexão é pela fé. Pela fé, vou de novo, pela fé. Vou de novo, pela fé. Vou de novo, pela fé. Hebreus 11, verso de número 6. Leia, Jacaline, com força para ver se eles entendem. Hebreus 11, 6, vai! De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Na antiga aliança, o que agrada é o sangue do cordeiro, é o sangue do bode, é o sacrifício. Só que na graça, o que agrada a Deus é a fé em Jesus Cristo. Não adianta ter um culto sacrificial, mas oco sem fé. Na lei você não precisa de fé, você precisa de sacrifício, cerimonial, liturgia. Na graça, fé aparece 300 vezes. Os textos neotestamentários estão dizendo: a fundação do evangelho é fé. Não tem ninguém obrigando você, não tem ninguém coagindo você. Tem um Cristo passeando às margens do mar da Galileia e convocando pescadores, dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aí alguns olham bem assim: isso não é para mim, porque não tem ninguém me obrigando. Aí outros assim: eu tenho fé de largar a rede, eu tenho fé de largar o barco. Quem é você? Eu sou Pedro hoje, mas amanhã serei o apóstolo dessa igreja, pela fé. Pela fé. Pela fé. Grite bem alto: fé. Não, faz direito assim: fé. Fé. O escritor aos Hebreus
vai dedicar 40 versículos da Galeria da Fé. São 16 personagens, direto, citado por eles, e outros mais, sem ser citado diretamente, mas diretamente 16. Ele fundamenta aqui a fé a partir de Abel. De Abel, ele vai direto para Enoque. De Enoque, Noé. De Noé, ele já vai os 4 patriarcas. No meio desses 4 patriarcas, ele coloca Sara, mas ele já vai direto para os 4: Abraão, Isaac, Jacó e José. Por que ele está citando os 4 patriarcas, não os 3 principais que a gente está acostumado? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele está dizendo assim, porque a bênção agora não chega só para os 3, chega para a 4ª geração. E o cuidado dele é pela fé, através de. Estão comigo, sim ou não? Por que Jesus não operou tantos milagres em Cafarnaum? Falta de quê? O que é que fez Pedro afundar? Falta de quê? Então, com fé você pode fazer muitas coisas. Um dia os discípulos disseram para Jesus: nos aumenta. Minha fé está em crescimento. Minha fé pode estar com grama hoje, mas a minha esperança é que ela vire quilos e toneladas. Porque eu gosto da expressão de John Stott. Um dia perguntaram: mestre, por que você tem fé? Porque eu sou fraco e a minha fé está nele. Por que o senhor tem fé? Porque eu sou fraco, a minha fé está nele. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fé. Terminei. Grite bem alto. Fé. Mais alto, fé. O justo viverá pela? Justo viverá pela? A fé é a manifestação de que a graça não é mérito seu, é a fé nele. Sola fide, dentro dos 5 solas, é o grito dizendo: ei, não é sobre obra, é sobre a fé através dele ou nele. Abre comigo Efésios, por favor, rapidinho. Efésios 2, 8 a 9. Efésios 2, 8 a 9, lê. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Mediante o quê? Não, era para você ter dado glória, mas tudo bem. Vai lá, de novo, pelo amor de Deus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Por que no texto do Gênesis a Malaquias, emuná aparece 2 vezes? Porque lá na lei, você é justificado pela obra. Só que no Novo Testamento 300 vezes aparece fé e está dizendo: nunca é sobre o que você faz, não é sobre o preço que você paga, não é sobre o tanto que você vem à igreja, não é sobre o tanto que você obra, é sobre o que Ele é, sobre quem Ele é. Fé nele. Vai, Jaqueline, lê, vai. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. A palavra dom no grego é charisma, é presente, está dizendo: você não merecia, mas eu coloquei um laço e te entreguei por pressa. Você não merece, Adson, você não presta, Adson. Você é um miserável, você é um desgraçado, Adson. Você é um pobre, você é um cego nu, mas eu embrulhei a salvação num pacote com laço vermelho e disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça, Adson. Continua. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não tem obra. Na lei o que se manifesta é a obra. Na graça é a fé nele. Grite bem alto, não é sobre trabalho. Romanos 4, verso 4 a 5. Lê, Jaque. Romanos 4, 4 a 5. Pelo amor de Deus, lê logo. Pelo amor de Jesus, vai logo. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas, para quem não trabalha,
porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Você não precisa subir um monte de joelhos, você não precisa fazer romaria, você não precisa autoflagelo, é só ter fé naquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. I love Jesus, Jesus Cristo é o amor. Grite bem alto, não é sobre trabalho, porque a minha justificação não é mérito meu. Segundo Deuteronômio 25, justificação era alguém quando era levado no tribunal. Deuteronômio 25, de 1 a 3. Alguém era levado no tribunal e dentro dessa cariação dizia bem assim: ele é inocente, porque ele é justo. Só que justificação no Novo Testamento é alguém que tem culpabilidade. Porque justificação no conceito hebraico é alguém que foi literalmente inocentado. Ele não devia nada e foi colocado como uma cariação. Já no Novo Testamento justificação é alguém que devia, não tinha como pagar, chegou alguém, bateu na mesa assim: deixa que eu pago, deixa que eu pago. Vou de novo. Na antiga aliança, justificação era alguém inocente. Na nova aliança, justificação é alguém culpado que não tinha como pagar. Aí chegou alguém e disse assim: deixa comigo que eu assumo a dívida dele, deixa comigo que eu pago a conta dele. Quem é o Senhor? Eu sou Emanuel, eu sou maravilhoso, eu sou conselheiro, eu sou Deus forte, Pai da eternidade, príncipe. Deixa eu pregar. A aula é lá no Itepa, deixa eu pregar, pelo amor de Deus. Jesus Cristo me justificou. Levante as suas mãos. Sola fide, pela fé sois justificados. Vou de novo. Pela fé sois justificados. Com as mãos levantadas. 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios 5:21, com as mãos levantadas. Lê, Jaqueline. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vou de novo. O pecado estava em mim, mas ele se fez pecador e me tornou justificado por ele, pela fé em Cristo. Se emuná aparece 2 vezes no texto original veterotestamentário, fé no texto neotestamentário aparece 300 vezes. Porque dentro do relacionamento do evangelho, ninguém está obrigado. João Calvino acreditava na graça irresistível. Eu gosto de muitas coisas de João Calvino, mas não posso concordar com essa linha dele. A graça não é irresistível. Porque se fosse irresistível, Jesus nunca diria: aquele que quiser vir após mim. Ele diria bem assim: se eu quiser, você não resiste. Porque a graça dele me constrange, mas não é irresistível. A graça dele me constrange, mas não é irresistível. Vou de novo. A graça dele me constrange como constrangeu Zaqueu. Quando Jesus sentou
na mesa com Zaqueu, a graça está lá. Ela não é irresistível, mas é constrangedora. A graça não está pegando Zaqueu pelo pescoço, Lucas 19. A graça está ali constrangendo Zaqueu, dizendo: cara, eu não fiz nada e ele está aqui. Eu roubei tanta gente, ele está na minha casa. Eu sou um tranqueira e ele entrou para comer comigo. Aí ele não aguenta, diz assim: eu sei, parafraseando, eu sei que não é irresistível, mas eu estou constrangido. Se eu defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. E o que eu tenho, eu dou aos pobres. Jesus abriu os sorrisos. É isso que eu estou dizendo. Hoje chegou salvação a esta casa. Por quê? Porque este também é filho de Abraão. Não é filho de Moshe. A lei é irresistível. Querendo ou não, você vai ter que obedecê-la. Ele é filho de Abraão. E disse Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Ele poderia resistir. E é por isso que nós somos filhos espirituais. Não de Moisés. De quem? Termino lendo e fechei. Sola fide. Pela fé em Cristo sou justificado. Pela fé e através da fé, Abraão saiu peregrinando, acompanhado por esse Deus Todo-Poderoso. Gálatas capítulo 3, versos 6 a 9. Lê, Jaqueline. Conforme você vai entendendo, vai glorificando. Gálatas capítulo 3, verso 6. Vai, Jaqueline, vai. O caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Verso 10, passa aí, meu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo, eu nasci para isso. O justo viverá pela fé. A graça me constrange, mas não é irresistível. Ela pode me constranger, mas eu posso resistir a ela. Abraão, se você sair, farei de ti uma grande. Decidi sair. Estou constrangido. Eu sou filho de Tera. Meu pai é construtor de ídolo. O Senhor decidiu olhar para mim. Fui. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Vou falar até a hora que você entender isso aqui. Tô indo. Tá indo pra onde, Abraão? Eu não tô preocupado com o destino. Eu tô preocupado com a companhia. Eu vou falar uma loucura que isso pode prejudicar a minha vida, mas se você entender e sua mente expandir, você vai entender o que eu tô falando. Sobre a salvação,
pouco me importa se o lugar de salvação seja céu ou inferno. Eu quero estar no lugar onde Deus esteja. Se Ele quiser fazer do inferno o seu céu, é para lá que eu vou. Porque a coisa mais importante para mim não é o céu, é quem está no céu. O livro de Apocalipse diz assim: e o Cordeiro de Deus é a lâmpada do céu. Não é sobre o lugar, é quem está lá. Jesus Cristo, minha fé está nele. Canta alguma coisa, Rodrigo. Minha fé. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, Pela fé. pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz. Pegue na mão de alguém e diga para ele assim: sola fide. O justo, o justo, o justo, o justo, pela, em quem? A fé vem. Ótimo. Só que a gente aprendeu ontem que não basta só ouvir, precisa. Entendes o que lê?